achou 1 Coríntios capítulo 11? Diga amém. Amém. Só o verso 23. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23. Quem achou, diga vitória. Amém. Me perdoe porque o pastor está um pouco resfriado, mas Deus vai dando vitória. Se eu engasgar aqui, me perdoe, tá? Porque eu recebi do Senhor, porque eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Amém? Processo e propósito. É meio complicado a gente passar pelo processo para obter o propósito após estabelecido por Cristo por nós. A se dizer que todo propósito para que você venha receber a parte de Deus, primeiro vem o processo. Sem o processo não há propósito. O processo muitas das vezes é doloroso e muitas das vezes vai te machucar. Há processo que é fácil de passar, mas há processo que é difícil. Há processo que é complicado, porque muitas das vezes o processo que você vai passar, Deus ele não vai te avisar que vai te colocar dentro desse processo. Mas não é porque Ele não vai te avisar que você vai passar pelo processo que isso vai desqualificar de você receber o propósito que Ele tem já guardado para você. Todo propósito que Deus vai colocar para que venha o nome dele ser glorificado, Ele vai qualificar você dentro do processo, intrinsecamente falando, para que você venha chegar até o propósito final. Perceba bem que isso vai acontecer com Davi. Davi vai ser introduzido dentro de um processo para terminar dentro do propósito. Perceba que quando Golias estava afrontando o povo de Deus, Davi ele estava no pasto, estava cuidando das ovelhas. Perceba que o seu pai vai chamá-lo e vai dar a ele a responsabilidade de levar alguns alimentos para seus irmãos. Seus irmãos não estão simplesmente no campo trabalhando, mas ele está na guerra. Então o seu pai vai pegar alguns alimentos e vai determinar esses alimentos para que Davi venha levar a algumas qualificações de pessoas. Primeiro ele vai dar grãos tostados e vai falar para ele: leva para os seus irmãos. Vai pegar 10 pães. Esses 10 pães você vai levar para o capitão. E vai pegar 10 queijos. Vai falar assim: esses queijos aqui você vai levar ao capitão de milho. Perceba que Deus ele já está trabalhando dentro do processo da vida de Davi, para estabelecer um grande reino, para que o seu nome venha a ser glorificado. Então, o que seu pai vai dar na mão de Davi? São grãos tostados, pão e queijo. Ele vai falar assim: vai levar na guerra. Perceba que ele não vai chegar na guerra para guerrear. Ele vai chegar na guerra para poder levar aquilo que o seu pai deu, e isso é obediência. Só que perceba bem que Deus ele vai introduzindo Davi dentro de uma grande guerra sem Davi perceber. Porque Deus ele não revela o que vai acontecer com você lá na frente? Porque Ele sabe como você é. Você vai tirar todos os argumentos da sua vida
desnecessariamente para tentar mudar o pensamento de Deus em relação àquilo que Ele quer fazer para você, ou Ele quer fazer de você. Então, Deus ele vai introduzindo a pessoa dentro de um processo para que o propósito dele venha a ser estabelecido. E esse propósito machuca, porque todo processo que Deus coloca vai sempre trazer escassez. Independente da área que vai ser nutrida essa escassez, mas que ela vai chegar, ela chega. O problema não é quando ela chega, o problema é como você se lida com a falta que Deus vai permitir faltar na sua vida. Porque aí vai se revelar quem é você, dentro do processo que Deus está estabelecendo. E dentro do processo que Deus estabelece, parece que é uma dor muito doída. Há saber de pessoas que são pessoas esquecidas, são pessoas que estavam no nível, de repente, esse nível que ele está, que é constante, termina e ele cai. Mas perceba bem que todo o processo doloroso que todos os homens da Bíblia passaram, Deus sempre deu algo superior àquilo que a mente dele imaginava. Perceba que Moisés ele estava num conflito muito grande com Deus, e o povo lá dizendo: mas por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui nesse deserto? E Moisés está ali conversando com Deus, naquele processo todo de aprendizado para o crescimento dele e para o crescimento do reino, e para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E dentro desse processo Deus vai dar os 10 mandamentos. Isso é bom a gente passar pelo processo, porque o processo ele vai trazer crescimento para nós. A pessoa que fala: eu sou assim, eu não mudo mais, esse pensamento ele tem que sumir. Você não pode estar ministrando hoje e não gosta de ministrar, mas Deus vai fazer você ser um grande pregador da palavra. Pode até demorar dentro do processo que Deus quer que venha a ter aprendizado, mas vai ter que passar. Perceba que Deus ele não poupou nem o seu filho. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito. Perceba que esse amor ele não tem uma explicação definitiva para essa palavra, para esta palavra do português brasileiro, ou senão desse mundo, amor. A gente consegue discernir esse amor mediante o amor de mãe, ou de um esposo, de uma esposa, mas o amor de Deus, ele não tem como você medir isso. Mas precisa saber que o amor é um sentimento humano, está dentro da nossa mente. Só que esse sentimento humano, descrito como amor, para que nós possamos entender, ele precisa ser consensual, ele precisa ser transitivo. Quanto mais eu lhe faço bem, mais você me ama. Se eu te fizer algum mal mesmo sem saber, parece que esse amor ele dá uma bloqueada. E toda vez quando eu chego próximo de você, parece que esse sinal de alerta parece que aciona na pessoa a qual de repente foi feito esse mal. Mas isso aí é o amor que nós conseguimos imaginar humano, carne e osso. Só que perceba que Deus ele não é de carne, ele é espírito. Então, se esse amor é um sentimento humano, então que amor é esse que Deus sente por nós? Se o amor está preso à alma, e Deus ele não tem alma, ele é espírito. Então dá para a gente começar a entender de que Deus ele vai sempre fazer algo a mais para se revelar para nós e dizer: eu amo vocês. Parece até uma frase redundante, né? Parece até um clichê. Mas
independente disso, creia, Deus ele te ama. Perceba que Deus ele é o Criador e nós somos a criatura. Então Deus ele formou o homem do pó da terra. Perceba que não foi da terra, foi do pó da terra. E fez o homem um boneco e soprou nas narinas. E o boneco virou alma vivente. E Deus olhou aquilo dali, parece que esse amor ficou mais... Não tem palavras para poder descrever esse amor. Só que infelizmente o contra-ataque do mal ele veio e conseguiu afetar a nossa honra, por assim dizer, com Deus. Aí Deus diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Perceba, o Criador ele forma a criatura. Isso aqui é impressionante. Aí Deus sendo Criador, ele sempre vai ser maior do que a criatura que ele faz. Só que nisso daqui, Deus Criador enorme, com a criatura pequenina, ele vai diminuir. Diminuir, até caber dentro do ventre da criatura que ele criou. Está percebendo? Está pegando isso aqui? E assim começa o Evangelho de Mateus, dizendo que um anjo apareceu para Maria e disse que ela ficaria grávida de um homem, depois Jesus, e que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Só para vocês entenderem o amor de Deus para conosco. Às vezes nós passamos pelo processo da vida, e eu não estou falando isso da pessoa que está lá fora, eu estou falando de crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O processo com Deus ele é tão doloroso, que nós nos pegamos às vezes dentro do nosso quarto orando, e ao mesmo tempo que nós estamos orando, a gente para um pouco e olha para o alto e fala assim: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Eu acho que o Senhor não está ouvindo. Parece que eu me vejo nessa relação que eu estou descrevendo para você agora. Eu olhando para você e falando: será que o Senhor me ouve? Porque não é possível eu estar passando dentro desse processo, clamando, pedindo, criando, louvando, glorificando, e parece que as coisas não mudam. Aí o Senhor diz: é o processo. O processo é doloroso. O processo é doído. E muitas das vezes, Deus ele tem que ficar em silêncio. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele está longe. Ele está do teu lado. Na verdade, você só está passando por esse processo que você está passando de pé, porque Ele está te sustentando. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a graça porque tem pessoas dentro da casa do Senhor que está passando por um grande processo e está orando ao Senhor e parece que o Senhor não fala nada. Aí Ele te trouxe nesse sábado para dizer: eu estou segurando as tuas mãos e eu sustento. Deus ele não poupou nem o seu filho. Perceba que dentro desse processo, Jesus ele vai passar por algumas coisas parecidas com a nossa. De apanhar, de ser esquecido, e por aí se vai. Só que Jesus entende que dentro do processo dificultoso que ele está, tem um propósito a ser estabelecido. Precisa ser estabelecido. Perceba que quando Jesus ele está na cruz do Calvário, já no fim do processo dele, ele vai olhar para o céu. Tem um negócio no céu aqui diferente nesta noite. Jesus ele vai olhar para o céu e vai falar assim: está consumado. A ti eu entrego o meu
Espírito. Perceba que quando entrega o Espírito de Jesus a Deus, a Bíblia vai dizer que naquele exato momento, no pé da cruz, houve-se um grande terremoto. E a Bíblia vai dizer que da onde Jesus estava, vai se abrir a terra. E vai ter um trajeto de propósito. Vai sair do alto, e vai passando, só que no meio da trajetória do processo do terremoto tem algumas rochas. O terremoto vai passar e vai abrir a rocha no meio, e vai passar. Só que mais à frente vai ter um cemitério. A Bíblia vai dizer que vai se abrindo a terra e vai passar dentro do cemitério. A Bíblia diz que todos os corpos dos santos que estavam dormindo ressuscitaram. Perceba que o terremoto tem um processo, mas tem um propósito. O propósito é ir até o templo. E a Bíblia diz que derruba o templo. Eu gostei disso, porque dentro do processo o propósito vai ser estabelecido, querendo o diabo ou não. Começou, tem dia marcado para terminar. Eu gostei, porque o terremoto que saiu da cruz teve o poder de rachar e abrir a rocha no meio. Teve o poder de passar pelo cemitério e ressuscitar os santos. Aleluia. Teve o poder de chegar no templo e destruir. Mas é o processo. Mas não teve o poder de jogar a cruz no chão. Eu vou repetir para você pegar. Dentro do processo que Jesus passou, o propósito foi estabelecido para que você esteja aqui hoje. Você só está aqui porque teve um processo e o término do propósito. Eu estou pregando para pessoas aqui que entrou dentro do processo doloroso, está machucado, está arrebentado, e o Senhor está falando, por mais que você esteja chorando, eu estou lavando as tuas feridas e estou te curando hoje. Aí vem dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Perceba, eu preciso entender quem eu sou e quem Deus é. Eu recebi do Senhor, vem do alto. Eu não sou a fonte é Ele. Aleluia! Perceba bem, eu recebi o que também vos ensinei. Eu recebi da fonte, passei para vocês. Perceba, eu não sou fonte, eu sou canal. A função do canal é qual? Passar, não é reter. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Passou por mim e encheu vocês. Perceba, há momentos na nossa vida, pastor, que nós somos o canal. Então há momentos na vida de cultos que vocês vão sair cheios e eu só vou ficar molhado. Não é assim? Você entra querendo ouvir uma palavra e Deus fala assim, hoje você vai falar. Mas eu vou falar o que se eu quero receber? Não, você não vai receber. Você vai falar porque você é um canal. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Perceba bem, isso aqui é uma faculdade de Jeová. O que é a faculdade de Jeová? Eu sento para aprender. Depois que eu aprendi, eu levanto para ensinar. É diferente da faculdade humana. A faculdade humana, você senta para poder aprender e fica qualificado para ficar em pé para ensinar.
Só que na faculdade de Deus é diferente. Você senta para aprender e depois que você aprendeu, você levanta para continuar aprendendo. Não é assim? Por que eu levanto para continuar aprendendo? Porque hoje eu estou pregando para os jovens ou para os levitas. Amanhã o jovem levanta para me ensinar aquilo que eu vou sentar para aprender. Não é assim? Eu tenho 30 anos no Evangelho, eu nunca tinha visto isso. Porque no Evangelho de Deus, na faculdade de Deus, você continua sempre aprendendo. Então eu sempre aprendo, levanto para ensinar e continuar aprendendo. Isso é faculdade de Jeová. Então eu preciso me entender e segurar com as minhas mãos toda a oportunidade que Deus me dá. Se eu estou sentado, eu tenho que ouvir. Se eu estou em pé, eu tenho que estudar para aprender mais. Para cada dia aprender, para qualificar aquele que está sentado, para amanhã, aquele que sentou, que ficou qualificado, levanta, eu sento para aprender com ele. Não é assim? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí eu gostei. Porque diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu gostei disso. Porque Jesus, que é Jesus, teve a noite da traição, por que você não quer ter? Não é assim? Se Jesus, que é Jesus, teve a noite da traição, você não quer ter por quê? Isso aqui é a pessoa que sentou para aprender, levantou para ensinar, mas continuou aprendendo e entendeu que toda traição é processo que Deus permite você passar para que você venha estar qualificado dentro do propósito que Ele vai colocar nas tuas mãos. Não é assim? Aí eu gostei porque a reação de Jesus vai nos ensinar no dia de hoje. Jesus, ele foi traído, ele poderia fazer inúmeras coisas. Isso aqui, a palavra não é para a pessoa de fora, é para a pessoa de dentro. Pisa no meu pé não. Se pisar no meu pé, não é assim? Tu não ouve crente falando isso? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou a fazenda com a boiada inteira para não sair. Não é assim? Não tem que ser do meu jeito, não. Faculdade de Jeová é. Aleluia! Na noite que foi traído, tomou como eu gostei. Glória a Deus! Porque Jesus recebeu o pão, já é o final do propósito, mas ele não viu o processo, como foi feito o pão. Não é assim? Porque o pão geralmente não é feito de dia. Aleluia! É feito à noite. Perceba bem. Na noite em que foi traído. Por que não de dia? Por que à noite? Porque Jesus não foi traído de dia, foi traído à noite. Porque se fosse de dia, revelaria quem era. Então ele foi traído à noite, para que ele seja traído e não tenha acesso para ver quem é. Meu Deus. Ele trai de noite para ficar contigo de dia. Meu Deus. Ele fica contigo de dia, mas vai extrair à noite. Está falando com alguém aqui. Abre o teu olho. Com quem tu andas? Ele anda contigo de dia, mas está te traindo à noite. Ele está te traindo à noite, mas está tendo acesso a você de dia. Por quê? Porque Deus ele não vai revelar, porque Ele conhece como você é. Mas é complicado demais. Perceba bem que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, onde estava pronto. Mas ninguém viu o processo do pão como é feito à noite na padaria. Pega a farinha, pega o ovo, pega o fermento, junta tudo, juntou, joga na batedeira,
Bate nele agora. Bate nele agora. Para de bater. Olha para a batedeira. Está consistente? Ainda não. Bate mais um pouco. Meu Deus. Vai batendo. Vai batendo. Meu pai. Vai rodando, vai rodando. Olhou, tem consistência? Tem. Joga na balança. Tem aí 300 gramas? Não, tem 350. Rompe um pedaço. Tem gente que está assim, ó. Para lá e para cá, está falando, Jesus, que tanta prova é essa? Jesus está vindo adversário de tudo quanto é lugar. Jesus já estou machucado. E o Senhor está falando, é o processo. É o processo. É o processo que eu te coloquei. Mas não se preocupa. Esse processo tem dia para terminar. Esse processo tem dia para terminar. Esse processo tem dia para terminar. Senhor, eu não estou aguentando, não está aguentando para tirar 50 gramas. Tudo bem, volta para o processo da batedeira. Eu vou te dar o refrigério hoje, mas amanhã a massa tem. Perceba que quando a massa entra na batedeira e ela fica com consistência e depois ela vai para a balança, se não tiver na grama certa que o padeiro quer, ele vai tirar um pedaço. Tirou um pedaço e fez 300 gramas, o padeiro não vai pegar a massa e vai colocar no forno para fazer o pão, vai deixar descansando. Aí está o processo de refrigério. Acabou a prova. Daqui a pouco a prova vem de novo. Oh, Deus está falando com alguém aqui que está falando com Deus assim, Senhor, que tanta prova é essa? Senhor, a prova acabou. Daqui a pouco, Senhor, eu pensei que a prova acabou, já voltou de novo. E o Senhor está falando, é o processo de crescimento que eu estou colocando para você. Oh, Jesus. Só que vai chegar o tempo do descanso, a massa vai voltar para a balança, e quando a massa cresce, parece que dá um pouco de ar nela. Aí ela tinha 300 gramas, agora tem 315. Arranca mais um pedacinho. Agora passa ela naquele negócio, naquele bolo, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, e joga farinha, puxa para cá e puxa para lá. Só que isso é na madrugada, aonde ninguém vê. É justamente na hora que você parece que está sozinho, está chorando. Está falando, Senhor, me ajuda, Pai. Senhor, está complicado demais. Aí o Senhor está falando, calma, o processo da noite já vai passar. Está chegando amanhã. E o amanhã vai estar pronto com o propósito que eu vou estabelecer. Depois desse processo de Jeová, aí ele vai para o forno. Já percebeu quando o pão ele pegou aquelas misturas todas, passou na batedeira, depois foi lá para a balança, arrancou um pedaço, voltou para a batedeira, e foi de novo, descansou e voltou. Agora eu estou bem, estou forte. O que vai acontecer? Vai para o forno. Vai lá para o forno ficar quente. Vai lá para o forno agora você pegar, né, aquela consistência boa. Perceba bem algo aqui diferente. Quando Elias estava lá na caverna, o anjo do Senhor apareceu lá para ele e falou assim, ó, cordelete, está aqui, ó, pão, tem água e pão assado na brasa. Perceba que pão na brasa ele não assa, ele queima. Por que aquele pão assou? Porque não veio da mão do homem, veio da mão de Deus. E tudo que vem da mão de Deus, perceba, tudo que queima, queima de fora para dentro. E quando assa? De dentro para fora. Você não pegou isso aqui? Tem muita gente que não pode aqui. Deus, ele está trabalhando em vidas de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Você já falou assim, se fosse naqueles dias. Hoje eu estou muito crente. Não, você não está crente não. É Deus que está trabalhando.
estou te moldando, eu estou te libertando, eu estou trabalhando. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Eu estou trabalhando, eu estou te moldando, eu estou trabalhando de dentro para fora. Mas pastor, como é que Deus trabalha de dentro para fora? Isso é bíblico? Ezequiel profetiza no vale. E Ezequiel profetizou. Houve surgimento de ossos. E depois nasceu carne. Depois tendões. E depois pele. É Deus trabalhando de dentro para fora. De dentro para fora. É por isso que quando chega agora as artimanhas de Satanás contra você, a tua visão já é outra. Você já tem estratégia. Você já consegue suportar, você já consegue desviar. É porque Deus está trabalhando na sua vida de dentro para fora. Só que vai chegar amanhã. Está todo mundo na padaria. Aquele cheirinho gostoso de pão pronto. A padaria vai abrir e o primeiro diz assim: eu quero R$1 de pão. R$1 de pães, eu gosto, né? R$1 de pães, tem, né? Gente fala assim: eu quero R$1 de pão. Não é R$1 de pão, é R$1 de pães. Aí vem lá, tá aqui, quando pega aquela sacola, aquele pão quente, passa aquela manteiga coalha, Jesus, ela chega até derreter a boca de água, aí tu não passei muita Coca-Cola, vou passar mais. E quando morde aquela desce, nossa, que pão gostoso, que pão gostoso. E o Senhor está falando: você não viu o processo, você não viu o processo até chegar ao que você está comendo hoje, mas o propósito foi estabelecido. Você não está entendendo, mas já está chegando o cheirinho de pão quente. Está chegando o cheirinho de pão quente aí. Está chegando a tua bênção aí. Oh, meu Deus, até morri aqui. Deus, Ele nunca vai te mostrar o processo da sua vida que você passa. Ele sempre vai te mostrar já pronto aquilo que Ele prometeu. Porque se Ele mostrar o processo do propósito, você vai querer mudar o projeto de Deus que está na sua vida. Aí Deus está falando: eu escondo o processo, mas eu mostro o propósito. O processo pode estar te machucando hoje, mas amanhã o propósito vai ser estabelecido e você vai ver o meu nome ser glorificado na tua vida. De repente você entrou aqui assim hoje, passando pelo vale da sombra da morte, passando pelo processo de Jeová, que é vento de tudo quanto é lado, é processo, é dedo, é sendo intimado, é a pessoa te acusando, é tapete sendo puxado, e o Senhor está falando: vai continuando andando para frente, olha para o alto, porque de lá vem o socorro, olha para o alto, porque de lá vem o socorro, e quando você fixa os olhos em mim, você vai dando mais um passo à frente. Olha para mim e dá mais um passo à frente, olha para mim e dá mais um passo à frente, mesmo nos dias maus, eu estou com você. Porque eu recebi do Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: perceba bem, todo o pão que é dado para Jesus é apresentado. Isso daí aconteceu na multiplicação. O que tem? Tem pão, traz o pão. Deu na mão de Jesus. E Jesus levantou e apresentou a Deus. Perceba bem que depois que ele levanta e apresenta, ele quebra. Ele levanta, apresenta e quebra.
É Deus falando, quando eu te levantar, perceba, para não ser quebrado. Meu Deus! Porque muitas das vezes, nós não estamos apercebidos quando a exaltação chega. Nós queremos estar acima das outras. E Deus está falando, seja como eu. Tomou o pão, partiu e disse, tomai, comei, fazei isto em memória de mim. É Deus falando assim, ó, através da tua vida, dentro de um processo, um propósito sendo estabelecido, muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer o que o homem faz. Você só passou porque verdadeiramente Deus está contigo. E eu encerro aqui, você coloca sobre os seus pés. Eu não quero me prolongar. Todos são evangélicos aqui? Todos? Não tem alguém que não é evangélico? Não fica com vergonha não. Todos são evangélicos? Amém. Eu sinto um cheirinho de pão sendo cozido pronto, chegando para cada um de vocês. Está chegando o novo de Deus aí. Está chegando coisas novas para vocês. Eu convido vocês a orar comigo nesse momento. Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer por este momento. Bem sabemos, ó Pai, que dentro desse propósito que o Senhor tem colocado a nós, muitas das vezes, ó Pai, é difícil, é doloroso. Ó Pai, muitas das vezes nós choramos. Muitas das vezes, ó Pai, estamos sozinhos. Ó Pai, quantas vezes o Senhor transbordou a sua graça sobre a nossa vida, nos dando livramento, a qual os nossos olhos não veem. Ó Pai, quantas pessoas o Senhor arrancou do nosso lado e a gente não conseguiu entender por que sumiu. Quantas pessoas que estavam longe o Senhor trouxe para perto para nos abençoar e a gente não entendeu nada. Ó Pai, mas dentro desse processo, nós acreditamos que o teu propósito está sendo estabelecido e o teu nome vai ser glorificado em nossas vidas. Ó Pai, queremos lhe agradecer por este momento. Queremos estabelecer, ó Pai, algo sobrenatural na tua casa. Que a tua glória, a tua Shekinah venha resplandecer neste momento e venha, Senhor, transformar os nossos corações com a tua presença. Ó Pai, seja conosco, seja com esse ministério, seja, ó Pai, com cada um adorador que se encontra aqui, cada pessoa que adentrou está representando um propósito, representando um processo e representando uma família. Ó Pai, seja conosco e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, e assim seja.